E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estou mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir sobre o ego, né? Olha, muitas pessoas entram aqui neste canal, né? No nosso canal, no canal dos desgraçados lúcidos, né? Porque nós pertencemos ao clube dos desgraçados lúcidos. O que é que eu quero dizer com isso, né? Pessoas que despertaram para uma realidade que nem todos aceitam. Pessoas que despertaram para uma realidade cruel. Pessoas que despertaram para o pessimismo. Pessoas que abandonaram o otimismo. Pessoas que entenderam que vida é sofrimento. Né? Apesar de eu não ser religioso, apesar de eu ser ateu, apesar de eu ser uma pessoa que tendo sempre para o racionalismo, eu vou citar aqui o budismo, que é pessimista, que considera que a vida não tem sentido, que considera que a vida é um constante processo, né, de transição para o vazio. Grande religião, o budismo, né? Grande religião mundial. O cristianismo, né? Que também considera que a vida não vale nada, que esse mundo aqui jaz no maligno, que Jesus fala, meu reino não é deste mundo, despreza todas as convenções, todas os interesses de massa. Isso é o cristianismo, isso é o budismo. E aí, as pessoas que se dizem cristãs, alguns que se dizem budistas, estão cheios de interesses pelo mundo. Para mim, né, essas religiões, que inicialmente eram filosofias, depois foram transformadas em religiões, budismo, cristianismo, eram formas de fugir do ego. Né? Isso é um processo racional. Fugir do ego, né? Se desvencilhar dessa mentira que é a personalidade. Porque a palavra personalidade vem de persona, do grego persona, que significa máscara. Então a personalidade é uma mentira, né? E aí tem certas pessoas dentro da sociedade, como nós, né? Como eu, né? Vou falar por mim, não posso falar pelos outros, mas eu acredito que muitas pessoas que estão aqui neste canal, né? No clube dos desgraçados lúcidos, atingiram isso, né? A destruição do ego. Nós ainda temos um ego residual, claro, né? Nós temos os nossos interesses pessoais, particulares. Isso é ego, né? É quase que impossível viver sem isso. Mas entenda, né? Ego, para nós, ego para um niilista, para alguém que está na noite escura da alma. Você sabe o que é isso, né? Jung tratou disso, né? Jung foi discípulo de Freud. Depois saiu fora, né? Porque Freud era muito racional. Freud era ateu. Freud era um cara que só lidava com o que tinha comprovação. Jung era mais místico, né? Mas Jung tratou de algo chamado a noite escura da alma. O que é isso, né? É o luto do ego. É quando você não consegue mais funcionar, né? Você não é mais funcional do ponto de vista do ego. E o que é ego? É persona, personalidade. É uma construção, né? Imagine, né? Um ventríloco, né? É uma imagem que eu acho que tem muito a ver com essa questão que a gente está tratando aqui, né? Do ego. Existe um ventríloco
que é uma pessoa real, existe um boneco, né? Que faz a graça, né? Que atrai o público. O ventríloco, ele faz a voz do boneco. Ele se exterioriza, né? Através do boneco. Essa imagem é muito importante, né? Imagine, né? Você é um ventríloco. Você cria uma personalidade social, né? Você cria uma imagem externa para lidar com o público, para lidar com as pessoas, para lidar no trabalho, até na família. Você cria algo diferente de você. Você cria um boneco de ventríloco, né? Que é a persona, a personalidade falsa, mentirosa, para tentar interagir e ter benefícios dentro da sociedade. Mas chega um momento onde você... a Vera aqui deitou, né? Vou botar ela de volta aqui. Chega um momento onde você cansa, né? De ser um boneco de ventríloco. Chega um momento onde você cansa de ter que servir às convenções sociais, você cansa de ser manipulado, você cansa de mentir para você mesmo, você cansa de ser quem você não é. E aí você chega na noite escura da alma, o luto do ego. Sabe o que é o luto do ego? É quando você não consegue mais sentir prazer em coisas que você sentia antes. Muitos chamam isso de depressão, né? Tentam te reconquistar, te reconfigurar, te tornar novamente funcional, né? A disfuncionalidade é quando o ego perde a função. É quando o ego não quer mais participar desse sistema corrompido, carcomido, que é ou que são as relações sociais. Você não quer mais trabalhar, né? Apesar de que isso é para poucos, né? Mas você não quer mais trabalhar, você está sufocado pelo trabalho, pela repetição de 40 horas semanais, 8 horas por dia, né? Quem pode, né? Quem tem essa condição, 5 vezes por semana, 40 horas semanais, fora o deslocamento, fora transporte público, que nem sempre é eficiente, fora a criminalidade, que muitas vezes se atrasa, os tiroteios, os bloqueios em via pública, as ações policiais, tudo isso, né? Você cansa, cara. Tem uma hora que você cansa de viver. Você cansa de fazer parte desse sistema corrupto, hipócrita, maldito, esse sistema péssimo. Por isso, nós, livres pensadores, somos pessimistas mesmo. A vida é péssima. Quando você abre os seus olhos, quando você tira a coberta, quando você descobre o que é viver, você se encontra num sistema totalmente cruel, né? Atroz, desumano. Vou virar ela aqui de novo, que ela não está com vontade de ficar com a... Fica aqui para frente, menina. Então, a noite escura da alma, né? Que Carl Jung definiu como um processo de luto do eu, ou do ego, né? De luto do ego, né? O ego, como eu falei, é o boneco de ventríloco. O ego é o que você usa para participar da sociedade. Nem sempre você quer fazer o que o seu ego faz. Quando você chega nisso, quando você adquire conhecimento, né? Porque a ignorância, ela tem a ver com o ego, né? A ignorância tem a ver com servir ao sistema. A ignorância tem a ver com ser funcional. A ignorância tem a ver com ser inocente, com ser idólatra. A ignorância tem a ver com essa comunhão com a Matrix, que você acha que você precisa correr para tudo, que você precisa vencer, que você precisa ser uma pessoa especial, que você precisa ser inteligente.
você precisa ser valorizado por essa sociedade de merda, você precisa de títulos, você precisa fazer faculdade, você precisa vencer na vida, precisa ter sucesso, precisa ter dinheiro, além do que você precisa ter fama, precisa ter reconhecimento, precisa ter família, precisa ter filho, precisa ter parente, precisa ter. Isso é o ego. Né? Viraram aqui de novo. Ela tá rebelde hoje. Ela não quer ficar quietinha no lugar dela. Né? Tá certa, né? Tá rebelde, tá certa, tá subversiva. Vera tá subversiva. Então, pense comigo, né? O que eu tô falando aqui é uma constatação pessoal que vários outros pensadores já tiveram, como Carl Jung. A noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É o luto do ego. Muitas pessoas vêm aqui nesse canal, claro, né? Nós somos um canal niilista, nós somos ateus, nós somos desesperançosos. Nós não temos esperança com essa vida. Essa vida para nós aqui não representa nada, né? Estamos vivos, temos que continuar, né? Por causa de nosso instinto de autopreservação. Mas é só sobrevivência. Não existe felicidade, não existe amor, não existe harmonia, não existe nada disso. Isso tudo mentira. Você é um animal que nasceu para procriar e morrer. É só função biológica, independente do que essa mentirada de religião, de autoajuda te diz. Até Carl Jung, né? Ele chega à conclusão de que você tem que abandonar o ego para chegar no self, no eu superior, para achar algum sentido na vida. Isso é estupidez, pô. Carl Jung era um estúpido letrado. Era alguém com muita inteligência que queria dar um sentido para sua própria vida, né? É isso. Tudo redunda nisso, né? O que adianta eu matar o ego para gerar o self, que seria um eu superior, para me tornar de novo funcional? Que sentido tem isso? Sentido nenhum, né? Deixar a funcionalidade, matar o ego para se tornar o self funcional, para servir a Matrix. Porra, que idiotice. Então, né? Eu queria falar aqui hoje sobre isso, porque muitas pessoas entram aqui nesse canal e questionam, né? E falam, vocês vivem muito mal, Ralph, você precisa buscar um sentido para a vida, já que, né, a morte não é uma experiência, né? Porque nós vamos morrer e não vamos ter consciência disso, né? Porque morte é inexistência, morte é a volta para o vazio. E muitos dizem, por que não viver melhor, né? Por que não viver, aproveitar a vida, né? E eu estou explicando isso aqui hoje para um niilista, para alguém que matou o ego, para alguém que está vivendo o luto do ego. Não há o que experimentar, não há trilha, não há aventura, não há viagem, não há estadia em hotel, não há acampamento, aventura, como falei, né? Não há pôr do sol possível, não há belo luar para quem está na noite escura da alma, para quem está no luto do ego. O ego quer viver no mundo, o ego quer participar do mundo, o ego quer viajar, quer ser valorizado, quer conquistar. E isso não serve de mais nada para nós. Para quem é consciente, lúcido. Para quem matou o ego. O ego é esse boneco de ventríloco. Quer fama, quer sucesso, quer ser engraçado, quer ser valorizado, quer ser lembrado, quer deixar legado. Isso é o ego. Para nós
que estamos na noite escura da alma, no luto do ego, na consciência plena. O que é consciência? Consciência é diferente de ego. Ego é a mentira que você conta para poder viver na sociedade. Ego é hipocrisia, ego é mentira, é desejo. Ego é motivação. Cara, quando você chega onde eu estou, né? Eu não sei se você está onde eu estou. Caramba, você tá rebelde, hein? Fica aqui, pô. Eu não sei se você está onde eu estou. Não sei se você está onde eu estou. Mas eu estou num lugar, numa posição, numa condição de total falta de motivação. Eu não tenho mais motivação para nada. Eu só quero dormir como um cão. Eu só quero comer, beber, ter conforto como um cão. Nada mais me importa. Eu me tornei um cínico. Sabe o que é cínico? A palavra cínico vem de sinos, quer dizer cão, né? Sócrates era um cínico. Diógenes era um cínico. Muitos pensadores do passado eram cínicos, porque eles entendiam que um cachorro não tem ego. Um cachorro só quer existir, não quer conquistar, não quer melhorar, não quer ter mais cultura, mais inteligência, mais informação, não quer se relacionar com pessoas, não quer ser um vencedor, né? Um cão é só um cão, é só testemunha da vida. Vive, morre e acabou. É isso que é a conclusão da existência humana. Você só vive para morrer, porra. Quando você nasce, já começa a contagem regressiva para o túmulo. Não existe mais nada. Sabe, tudo o resto é construção. Até o seu Jesus, para você que acredita, né? Para você que é cristão, idólatra de Cristo, seguidor de zumbi palestino, né? Eu não sou cristão, eu sou ateu, mas eu reconheço certas verdades no cristianismo por causa da lógica, né? Aí você vai lá e vê nas passagens cristãs que diz: não se preocupe com o que há de comer ou com o que há de vestir. Observe os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, mas as suas vestimentas são mais belas do que a de Salomão. Isso é muito romântico, é muito bonito, mas é extremamente racional, né? Para que se preocupar com o dia seguinte se daqui a pouco você vai estar morto? Para que se preocupar com a terra, com conquistar bens terrenos, se o seu reino não é deste mundo? O seu reino é psicológico. O seu reino é um reino que não perdura. Por quê? Isso aqui acaba. Como tudo acaba. Então por que se preocupar em reter coisas, bens, né? Poder, fama, sucesso, se nada disso se mantém? Nem sequer os tesouros do céu, né? Da consciência se mantém, porque você morre. Então, viva despreocupadamente. Viva de forma desapegada. É isso que quer dizer doar todos os bens aos pobres. Porque você não pode seguir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Isso é simbólico, né? Isso é metafórico. Mas extremamente racional. Não adianta querer conquistar bens, juntar dinheiro com ganância, com sede de poder, nesse mundo que é temporário. Tudo isso tem a ver com ego, não tem a ver com consciência. O que é consciência? Consciência não é algo metafísico. Consciência você não adquire com transcendência. Consciência é simplesmente observar a realidade como ela é. Destruir as construções, destruir esta matrix. Isso é consciência. É isso que nós trabalhamos aqui. Então, pare de me aconselhar, vocês que estão no ego, vocês que estão na ilusão, na fantasia desta matrix,
Parem de falar que eu tenho que viver melhor, que eu tenho que aproveitar a vida, que a morte não é nada, que a morte vai acontecer, mas o importante é quando nós estamos vivos. Não existe nada que aproveitar por aqui. Não existe. Só quem aproveita é o ego. Você só aproveita a vida quando você é um mentiroso, um hipócrita, alguém que foge da realidade, alguém que está atrás de quimeras, fantasias, mentiras. Deus, importância, sentido, mundo espiritual, vida após a morte, tudo bobagem do ego, né? A natureza não privilegia o ego, o eu, privilegia a espécie. O ego é uma mentira, a consciência é um inferno, né? A consciência é observar a realidade como ela é. Você vai morrer, a sua vida não tem importância, você é um lixo reciclável. A natureza não está nem aí para você. Deus não existe, Deus é uma construção humana, o ego não existe, o ego é uma mentira. Então é isso que eu tinha para falar hoje aqui, né? Eu estou vivendo a morte do ego. Eu estou vivendo apenas um resíduo do ego. Eu não me interesso mais por nada neste mundo, nesta Matrix. Eu destruí o boneco que estava no meu colo, sabe? O boneco do ventríloco. Só sobrou o ventríloco, né? E o ventríloco sem o boneco é só uma consciência. Não existe mais boneco. Não existe mais representatividade. Não existe mais motivação para nada. Por mais que Carl Jung, né, tenha transformado a noite escura da alma numa possibilidade de despertar da consciência para você voltar a ser funcional, eu não quero ser funcional, isso é uma idiotice. Para que eu vou voltar a ser funcional numa sociedade de merda, numa sociedade mentirosa, numa sociedade hipócrita, numa sociedade servil e hierárquica? Para que eu vou retornar? Eu não quero mais funcionalidade, eu não quero mais motivação, eu não quero mais conquistar nada, eu não quero mais ser nada. Eu vivo como um cão. Eu só sobrevivo aguardando o momento da minha morte. E só isso, né? Vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.